E pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Breno e hoje eu vou mostrar pra vocês como que se cria o Undertale. Faz muito tempo que eu não faço nenhum tipo de tutorial, então assim, espero que vocês aproveitem. Hoje eu vou fazer só algo bem básico, porque é pra começar, e aí talvez no meu curso eu continue esse projeto e tal, e melhore, mas isso aqui vocês podem, quem souber um pouco também já pode ir desenvolvendo, né? Hoje a gente vai desenvolver só, tipo, coisas básicas, colocar uma câmera, movimentação e tudo mais, beleza? Então vamos nessa, vamos começar e é nóis. Galera, antes de começar seu vídeo, eu queria só falar que os meus cursos estão de promoção. Então se você quiser, vai lá, dá uma chance. Tem curso de programação para jogos, para você realmente aprender desde o zero até criar suas próprias mecânicas. Tem na Godot, tem no Game Maker, tem curso de game design para jogos, tem curso de música para jogos. Então me ajuda, tamo junto e bom vídeo, mano. Então vamos lá, rapaziada, esse aqui é o projeto que a gente vai criar. Hoje a gente vai fazer só a movimentação dele, bem simples, beleza? Mas talvez nos membros ou no meu curso em si, que tá de promoção inclusive, talvez eu traga uma batalha pra gente fazer, beleza? Eu fazer uma batalhazinha que você criar, você pode criar seu próprio Undertale com suas próprias batalhas, beleza? E é isso, mano. Vamos indo, vamos fazendo. A gente vai criar aqui um projeto novo. Vou fechar tudo aqui. Então vamos lá, eu vou aqui baixar a Godot junto com vocês. Vocês vão vir aqui e clicar no primeiro site, né, colocar Godot Engine, clique aqui no primeiro site que aparece, e aqui ó, vou usar Godot 4.4.1, vocês clicam aqui em baixar, e o de vocês vai vir dois arquivos zipados, vocês jogam para a área de trabalho, e aí você clica em abrir nele aqui, e espera abrir. Ó. Eu vou deixar aí os assets para vocês usarem, beleza? O meu, no caso, está aqui na área de trabalho, então eu vou criar um projeto novo, vamos criar, clica aqui em criar, e vamos escrever Tales. Eu vou botar Tales porque eu já criei um projeto chamado Undertale, né? Que era aquele lá que eu mostrei no começo. Então vamos lá. Clica aqui em criar pasta. Aqui são os modos, né? Renderizador, mobile, mas clica aqui em criar pasta. Deixa marcadinho e clica em criar. E aí você já vai criar o seu projeto do Undertale, mano. Vamos nessa? E é isso, o Godot abriu. E aqui, ó, no canto inferior esquerdo é onde ficam os seus arquivos, beleza? Onde a gente vai organizar nossas pastas. Porque se você não sabe, a Godot ela cria uma pasta do seu projeto. Lá na pasta documentos normalmente. Então vamos lá. Eu vou criar três pastinhas aqui chamada Assets. Você clica com o botão direito, clica em nova pasta. Eu vou criar a Scenes. E vou criar a Scripts. Basicamente são as três pastinhas que eu vou criar. Beleza? Na pasta Assets eu vou arrastar aqui. E vou arrastar três assets. O do Player, o do tile e o do cenário, beleza? E aqui dentro vai estar três arquivos, ó, play, você pode até clicar duas vezes que vai aparecer aqui do lado, o cenário e os tiles, que basicamente são os quadradinhos que a gente consegue construir o cenário. Depois eu explico isso para vocês no curso, eu explico muito mais, mas enfim, tipo, eu explico desde o zero, né, vocês aprendem do zero. Mas vamos lá, a gente clica aqui, ó, em cena 2D, porque a nossa cena vai ser uma cena 2D, esse retângulo é onde vai acontecer nosso jogo, ó. E aí você clica aqui em Node 2D duas vezes e renomeia para Road, que é onde vai acontecer tudo o seu mundo. Não precisa obrigatoriamente renomear, mas eu gosto de deixar assim. O fundo do Undertale, pelo menos nessa fase que a gente vai criar, ele é preto. Então a gente vai usar um nó aqui. Vamos clicar aqui no mais, uma ferramentinha e selecionar esse nó aqui que é o Color React. Um nó basicamente é algo que vai dar a possibilidade de a gente fazer uma função aqui dentro. Tipo assim, a função desse nó aqui que a gente colocou, o Color React, é um quadrado com uma cor, que a gente pode modificar a cor. Então a gente vai vir aqui no Color e colocar preto, que é a cor do fundo desse cenário, beleza? Eu vou colocar aqui a ferramenta de grade, para a gente poder ajustar aqui no nossa cena direitinho. E vou salvar a nossa cena, Ctrl S, beleza? Salva aqui em Scenes e salvar. Show. Clica aqui no Play, ó, e ele vai perguntar qual é a cena que você quer rodar. A cena que a gente quer rodar é a que a gente acabou de salvar do nosso jogo. Então vamos selecionar e vamos em Road. Show. E aqui o que tem que estar aparecendo é só uma tela preta, que é o que a gente criou. Beleza? Agora a gente vai criar, vamos colocar aqui o cenário. Beleza? Vou colocar o cenário para já deixar já ajustado. O cenário, ele vai ser só um sprite. Eu não quero fazer algo muito complexo não, com tiles e tudo mais. Então eu vou só arrastar ele aqui, ó, que tá aqui no arquivo embaixo, e vou arrastar para cá. Mas vocês veem que tá muito pequeno para o que eu quero. E ainda também tá meio borrado. Eu vou resolver isso aqui, ó. Mas, o que é que a gente vai fazer?
Aqui, ó, vocês veem que ele criou um nó novo. O que é um nó? É algo que tem uma função dentro. Aqui, a função desse tipo de nó é o quê? Sprite 2D, ó. Tá escrito ali no meu mouse. E esse Sprite 2D, ele tem um objetivo de mostrar uma imagem. Então, esse é um nó de Sprite. Tem vários tipos de nó. Tem nó de áudio, nó de Sprite, nó de animação, nó de tudo que é tipo aí. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai aumentar isso aqui em 3 vezes o tamanho dele. A gente podia esticar isso aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em clica nele, né? Vou vir aqui em Transform e vou vir aqui em Scale. Vou aumentar a escala dele 3 vezes. 3 vezes o tamanho. Então, clica aqui 3, Enter. E aí, a gente vai ajustar ele na nossa cena aqui, ó. Deixar ele bem aqui no cantinho. Beleza? E vamos rodar para ver se tá tudo ok. Tranquilo? Pronto. Nosso jogo vai estar assim. Vocês estão vendo que tá meio borrado. Nossa ceninha, né? E a gente vai resolver isso agora. A gente vai vir aqui em Projeto. Configuração de projeto. E vai escrever Filter. Rapaziada, isso aqui é uma coisa que vem junto com a Godot. A Godot, ela tende a colocar um filtro nas imagens. E as pixel arts ficam meio borradas. A gente precisa ajeitar essa configuração. Então aqui em texturas, a gente vai colocar Nearest. E assim, as pixel arts já vão ficar mais bonitas novamente. Ó, como vocês podem ver. Beleza? Agora, muito simples, a gente vai criar o nosso personagem. Tranquilo? A gente vai criar uma ceninha nova. Então vamos vir aqui em mais, eu explico melhor o que é cena e o que é nó no meu curso, mas vamos lá, mais, e vamos clicar aqui nesse maisinho aqui. E a gente vai criar, que tipo de nó a gente vai criar? A gente tem que sempre pensar nisso, é um nó de sprite? É um nó de animação? Não, é um nó de física. Porque o nosso personagem, ele interage, ele colide e tudo mais. Então a gente vai criar um nó chamado Character Body, beleza? Ele já vem com as físicas do nosso personagem. A gente já vai poder saber que está colidindo com uma parede e tudo mais. Beleza, rapaziada? Então vamos aqui no mais e vamos criar um segundo nó que é de collision, porque ele precisa ter uma colisão. E vocês veem que já tem uma ligaçãozinha, né? Aqui, ó. Pay. Isso aqui é porque o character body é pai do collision. Tranquilo? A gente também vai criar um nó. Clica aqui no character body, beleza? Para você criar ele como filho. E escreva sprite, que a gente vai criar um sprite também. E vamos clicar no Sprite e arrastar aqui o Player Assets para o Sprite aqui, ó. E na direita, qual é a textura desse Sprite? É essa aqui, a gente colocou. Beleza? Show, temos a textura. Agora a gente vai só configurar porque ele está com várias animações aqui, vocês veem, né? Ele indo para a esquerda, ele indo para a direita, para cima, para baixo. A gente vai só ajustar. Vocês clicam aqui, ó, no Sprite 2D, clicam em animação. E aí você vai falar quantos frames tem da esquerda para a direita. No caso, da esquerda para a direita é quantos, rapaziada? 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui, ó, H frames, horizontal frames, 4. 1, 2, 3, 4. Quantos tem de cima para baixo? 3, né? 1, 2, 3. Então coloca 3. Pera aí, eu botei 4, 3. E se ajusta, beleza? Show, rapaziada. Tranquilo? O que a gente pode fazer agora? Coloca o collision. Vem aqui no collision. E eu vou colocar aqui, ó, no shape dele, qual é o formato da colisão dele. Eu vou colocar aqui retangular, rectangle shape. E vou ajustar ele aqui no personagem. Show, pessoal? Vou ajustar aqui, pode deixar um pouco menor se você quiser. Eu vou deixar igual. Ó, bem igualzinho. Show? É isso, eu vou deixar aqui um pouco mais aqui, né? E assim. Pronto, muito bom. Agora a gente vai fazer as animações, beleza? Como é que a gente vai fazer? A gente não pode usar o Sprite 2D. O Sprite 2D é só para uma imagem parada. A gente vai clicar aqui e vai modificar o tipo dele. A gente pode criar tanto um novo e apagar esse aqui, mas a gente vai modificar o tipo dele, que é a mesma coisa. Então vamos clicar com o botão direito e vamos trocar esse nó por outro. A gente vai clicar e trocar pelo Animated Sprite, ó. Um sprite animado. Vamos clicar aqui em alterar e ele sumiu. Vocês estão vendo? Eu vou até modificar aqui o nome. Na verdade, deixa Sprite 2D mesmo, não tem problema. Mas ele sumiu. Vocês têm que vir aqui, clicar nele, vir aqui em Animation e a gente vai criar um novo Sprite Frame. Vocês veem que tá aqui vazio, né? Clica aqui, novo Sprite Frames e clica no próprio Sprite Frames, que aqui embaixo, ó, vai abrir uma aba Sprite Frames. Show? A gente vai criar 4 animações. Quais são essas 4 animações? Ele indo para baixo, para cima, para esquerda e para direita. Show? Beleza. Então vamos lá. Aqui, ó, tem as nossas animações. O nome delas. Eu vou renomear, clica 2 vezes e aí eu vou renomear para Up. Aí eu vou criar logo outra animação aqui, ó.
clica aqui no papelzinho com mais e vou renomear para down. Vou fazer a mesma coisa, renomear para left e vou fazer o right. Show. Para cima, para esquerda, para direita, para baixo. Lá, ó. Vamos primeiro para cima. A gente vai clicar aqui nessa gradezinha, ó, e vamos selecionar o nosso sprite. Aqui, ó, Play Assets. Show. E ele vai perguntar aqui a mesma coisa. Quantos sprites tem na horizontal? 1, 2, 3, 4. Ó, na horizontal. Então a gente coloca aqui 4. Quantos tem na vertical? 3. Então vamos colocar 3. E seleciona tudo. Beleza? Quando você seleciona tudo, vem todas as animações aqui. Mas a gente não quer todas. Ó, aqui todos os nossos frames. Se a gente colocar aqui para rodar, ó, clicar aqui no play, plau, 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 ele vai fazer todos, ó. Só que a gente não quer todos. A gente está na animação de up, para cima. Então a gente vai fazer qual? A gente tem que deixar só as animações que são para cima. Então vamos lá, apaga aqui, ó, as animações que não são para cima. E deixa só aqui, ó, ele andando para cima. Agora a gente vai pegar as de baixo. Vamos fazer a mesma coisa, clica nas grades. Clica nos assets, 4 e 3 aqui, né? E seleciona tudo. Agora para baixo. Para baixo é essas daqui. Então eu vou apagar o resto. Ó, clica aqui em apagar. E deixa só o para baixo. E à esquerda a mesma coisa. Vou clicar no assets. Vou selecionar tudo. Adicionar. Lá. E beleza. Esquerda. Esquerda são só esses dois, né? E direita. A gente vai clicar aqui. Fazer a mesma coisa. E direita são só esses dois aqui. Pronto, já temos todas as animações, ó. Se vocês clicarem aqui, vocês veem todas as animações. Pode até ver, ó, como é que fica. E agora, rapaziada, a gente tem que fazer o código disso aqui para fazer funcionar. Mas antes disso, vamos dar um Ctrl S pra gente salvar a nossa cena. Mas primeiro, ó, tá sem nome a nossa cena. Então a gente vai vir aqui, ó, no pai de todos. Pai do sprite, pai do collision. A gente vai selecionar e falar player. Vai escrever player aqui. Vamos salvar Ctrl S e vamos salvar a nossa pasta, ó, cenas. Beleza? É a cena do nosso player. Agora a gente pode botar essa cena aqui lá no road, que é o mundo, né? Onde o nosso player vai andar. Então clica aqui no road e clica nesse cadeadozinho, nessa correntezinha. Você pode chamar agora o seu player que você criou lá, né? Muito maneiro. Então vamos clicar aqui e vamos chamar o nosso player. Vocês veem que ele tá bem pequenininho, porque lembra que a gente multiplicou o nosso cenário por 3? Então ele tá muito grande o cenário. E agora a gente tem que multiplicar o nosso player por 3 também. Então vamos aqui no player. Vamos aqui, ó, a gente clica aqui e vai no transform e coloca scale 3. Pronto, ele vai aumentar bastante. E você volta lá e ele já tá com um tamanho bem legal. Vou colocar ele aqui no meio. Beleza? Eu vou aqui no player de novo, na verdade. Eu vou aqui no sprite 2D. E vou dizer que ele vai começar na animação de down, né? Que ele tem que começar olhando para baixo. Então vocês clicam no down aqui e colocam aqui nesse A. Auto-reproduzir. O que quer dizer? Ele vai auto-reproduzir aqui, ele vai começar nessa animação. Ele vai reproduzir essa animação automaticamente. Beleza? Vamos lá. Então aí, ó. Só que ele tá andando sozinho, né? No caso. Então vamos lá. Deixa só ele no alto mesmo. Deixa só ele no down. Só que sem o auto reproduzir. Porque na verdade ele vai ficar andando infinitamente. Não vai ser legal. Então a gente vai deixar aqui só ele para baixo mesmo. Vou até pausar aqui, ó. Pronto, ele nesse frame aqui. E ele começa assim nele. Eles não precisam do auto reproduzir. Desculpa, viu, pessoal? Então pronto. Beleza, a gente tem aqui o play normal. Só que ele não faz nada, né? Ele não tem câmera, não faz nada. Inclusive seria legal colocar uma câmera dele, né? Vamos aqui no nosso play. Vamos aqui no play e clica no mais e coloca uma câmera, um nó de câmera. O que é um nó de câmera? Todo mundo já sabe, é uma câmera pro nosso jogo. Aqui, ó, ele vai capturar essa parte aqui e vai seguir o nosso pai. Quem é o nosso pai? É o player. Então ele vai seguir o player caso ele andar. Então se a gente voltar aqui pro road e colocar aqui, ó, a gente vai começar a ver o player. Só que a gente começa a ver também uma parte de fora, né, que fica cinza e não é muito legal. Então o que a gente pode fazer? A gente preenche essa parte de fora com aquele quadrado que a gente tinha feito. Lembra, ó, esse Color React? A gente não tinha feito um quadrado, ó, que é uma cor preta. A gente pode tanto, tipo, colocar bem grandão assim, ó. Aí vai preencher. Ó. Assim já funciona, né? Não precisa de muito, não. Então, beleza.
Eu ia fazer de outra forma, mas pode ficar um pouco complexo pra vocês, eu não quero deixar tão complexo. Beleza? Aí, ó, a gente já tem um play, já estamos aqui com o jogo, assim, a parte, né, dos assets dele já pronto. Então agora falta só a gente fazer o nosso player se mover. Que é uma parte bem tranquila, rapaziada. Se você tem o básico de programação, que eu ensino no meu curso, inclusive, você vai conseguir desenrolar bem fácil. Você vem aqui pro player e clica nesse papelzinho com mais. É um novo script. Pronto. E aí você vai criar um código. Onde é que a gente vai criar esse código? Eu não quero criar na cena, na pasta cenas. Eu quero criar na pasta scripts. Aqui, ó. Vou voltar. Clica em scripts e abrir. Beleza? Pronto. Você vai criar aqui no scripts. Aqui tem o nosso código. Aí como é que a gente vai fazer? A gente tem que criar uma variável, né? Uma constante. Que vai ser uma speed. Qual a velocidade do nosso jogador? A gente vai dizer que essa velocidade ela é igual a 150. É uma velocidade que eu coloquei. Se você quiser achar que seu jogador precisa mais rápido, mais devagar, você coloca o valor que você quiser. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou pegar aqui nossa animação, né? Vamos primeiro fazer ele se mover, né? Depois a gente faz a animação. Eu acho que é melhor. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função chamada FuncProcess. Esse FuncProcess é pra gente fazer... É o seguinte... Tudo que tiver dentro dele, ele vai ser executado 60 vezes por segundo, beleza? Então é muito bom pra gente verificar se o nosso jogador ele tá apertando algum botão, porque ele vai verificar, pô, toda hora ele vai verificar, o nosso jogador tá apertando algum botão, então faz alguma coisa. Então o que a gente vai fazer? Criamos esse FuncProcess e dentro deles, você vê que tem uma setinha aqui, né, ó, quer dizer que tá dentro dele, ó, não tá nem rente a ele aqui, ó, tá dentro, tá um pouco pra direita, então quer dizer que tá dentro do FuncProcess. Então, tipo assim, a gente vai verificar o quê? A gente vai criar uma variável, var input vector. Eu vou explicar isso aqui, pode ficar tranquilo. Beleza? Beleza. Eu vou explicar isso aqui. Só copiem o que eu tô falando aqui. Beleza? Eu vou copiar, eu vou fazer essa primeira parte aqui, depois eu explico o que eu acho que é melhor. Beleza? Aí depois vocês entendem um pouco o que eu tô fazendo. Vocês vão copiando, rewrite, e aqui input vector.x igual a 1. Beleza. O que está acontecendo aqui, pessoal? Essa variável input vector é uma variável que é tipo, imagine uma variável como uma caixa, né? A constante também, só que a constante não pode ser modificada depois. A input vector ele vai verificar qual é o botão para onde que está apontando o nosso jogador, entendeu? Então assim, por exemplo, eu coloquei se, né, se a gente apertar um botão input e esse botão for o botão, se ele for pressionado e ele for para a direita, o rewrite, o botão da setinha para a direita, esse é o que tipo de botão a gente está apertando, é o botão da setinha para a direita. Podia ser o espaço, podia ser o que a gente quiser, só modificar isso aqui. Então a gente está dizendo o seguinte, a gente está apertando o botão, se ele estiver sendo pressionado e se for a setinha para a direita, a gente faz isso aqui. Então o que a gente está fazendo? A gente está dizendo o seguinte, ó. A sua direção na horizontal, né? O X é na horizontal. Se você botar aqui no Paint, existe o plano cartesiano, né? O X e o Y. O X é na horizontal. Se você aumentar seu X, você vai para a direita. Se você diminuir, você vai para a esquerda. Isso é pura matemática, mas enfim. A gente está dizendo que o X é igual a 1. Então quer dizer o quê? Que ele está indo para a direita. E a gente vai fazer a mesma coisa para os outros lados, beleza? Vou copiar isso aqui e vou dizer o seguinte. Se ele apertar o botão para setinha para a esquerda, eu quero que o X dele seja menos 1. Quer dizer, o que é que eu falei? Se ele diminuir, ele vai para a esquerda, o X, né? É isso. Agora é só fazer a mesma coisa, só que para o Y também, né? Que eu falei que existe o X e o Y, né? Para cima e o para esquerda e para direita. Só assim para baixo, para esquerda e para direita. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Se, vou colocar aqui, se a gente apertar para cima, up. Eu quero que o input vector.y seja menos 1. Se a gente apertar para cima, e ir para cima no y é negativo, é diminuir. Para baixo é aumentar, beleza? Então vamos fazer isso. E vamos lá. Down. E bota 1, beleza. Se você for para baixo, você aumenta o seu y. Beleza, rapaziada? Então, tipo assim... e se a gente não estiver apertando nenhum dos botões, né? Se input vector
outro x por diferente de 0, input vector ponto y igual a 0. Eu vou colocar esse código aqui, vou explicar já já, beleza? Mas agora aqui a gente só tá vendo para onde a gente tá apertando o botão, mas a gente tem que aplicar essa velocidade, porque senão não serve de nada, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui embaixo e vai colocar velocity, que é a movimentação do nosso personagem, né? Ele é input.vector normalized. Calma, eu sei que isso aqui pode ser muito estranho para você, mas calma. Vezes speed. Eu vou explicar cada parte do código, tranquilo? E vou colocar um move and slide aqui. Pronto, mano. Isso aqui é o nosso código de movimentação. Nem é grande. Dá para diminuir isso aqui ainda mais, porque eu fiz bem simples para vocês. E ainda é um pouquinho complexo, né? Mas eu vou explicar o que acontece. Aqui a gente está pegando e criando uma variável que vai guardar para ela qual é a direção que a gente está indo, entendeu? Se é para direita, se é para esquerda, se é para baixo, se é para cima. E aqui a gente está falando, ó, se ele estiver apertando para direita, a gente está traduzindo. Se ele estiver apertando para direita, coloca 1. Se ele estiver apertando para esquerda, coloca -1. Ele vai ficar verificando, ele vai ficar guardando aqui dentro dessa variável esses valores. 1, -1, 1, entendeu? Vai guardar esses valores. Aí o que acontece? Aqui embaixo a gente tá fazendo o seguinte, ó. Eu quero que a movimentação do player, velocity é uma variável que já é do character body. Então, que já é do próprio nó, esse aqui, ó, o nó character body, que tá ali no meu mouse. O que a gente criou que tem as físicas e tal. Então, assim, no nosso velocity, né, na nossa movimentação do player, o velocity é responsável pela movimentação do player. Eu quero que você pegue a direção. Qual é a direção? A gente tá aqui mudando o tempo todo aqui, ó, tá vendo? Dependendo de qual botão a gente apertar, a gente vai mudar. Isso aqui, se é pra esquerda, se é pra direita. Quero que você normalize ela, né? Pra ela não ficar estranha. E eu quero que você coloque uma velocidade nela, um speed. Beleza? Porque se não tivesse esse speed, o personagem ele só ia apontar, mas ele não ia ir. Ele não ia ter movimento, beleza? A gente tá acrescentando uma velocidade ali. Aqui basicamente é a direção que a gente vai. E aqui é uma velocidade. Então é uma direção para uma velocidade, entendeu? Ah, eu quero ir pra cima, mas eu quero ir com qual velocidade? Coloca vezes. Beleza? Tudo isso, ele precisa do Move and Slide para ser realmente aplicado. Então essas duas coisas já são da própria Godot, do próprio Character Body. Então o que acontece? Vocês entenderam, né? Aqui a gente está guardando a direção, o input vector. Ah, o X dele é para direita, é para esquerda, é para baixo, é para cima, por aí vai. E aqui a gente está simplesmente colocando ele dentro dessa variável da Godot. E o Move and Slide ele verifica essa variável velocity. Basicamente é isso. Tentei explicar o máximo que eu consegui. Beleza? E é isso. Então vamos lá. Isso aqui é se a direção do X não for igual a 0, a do Y vai ser igual a 0. Beleza? Para ele só poder movimentar o X ou o Y de um por vez, entendeu? Então vamos lá. Aqui a gente já consegue se mover. Se você colocar, ó, a gente já consegue se mover. E você só consegue movimentar ou o X ou o Y, um de cada vez. Só que a gente não tem as animações e é só isso que falta pra gente fazer. Então vamos lá. Vamos clicar aqui no X. E a gente já tem um movimento aqui, né? E vamos fazer agora um código novo para nossa animação. Beleza? Primeira coisa que a gente vai verificar. A gente vai verificar aqui, ó. Vamos colocar o código aqui embaixo. Vou colocar aqui esse símbolo aqui. Ele não é executado. É só pra gente fazer um comentáriozinho. Animacão. Você não precisa escrever esse animacão se você não quiser. Beleza? Eu vou verificar o seguinte. Se input.vector não for igual a vector 2.0. O que eu tô dizendo aqui? Se a nossa direção, né? Se aqui como é que ele detecta isso aqui, o input.vector? Se a gente estiver apertando algum botão. Se não, ele fica igual a 0, né? Ele fica igual a nada. Não nada, mas ele fica igual a 0. Se a gente estivesse movendo, basicamente é isso. Se a gente estivesse movendo, a gente vai fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente precisa colocar uma animação, né? A animação, ela vai ser dependendo de qual direção a gente está indo. Beleza? A gente pode colocar até a animação ali em cima, se a gente quiser, na verdade. Aqui, ó. Mas vamos colocar aqui, porque fica mais organizado. Deixa eu ver se fica de boa ali, pra não ficar um código tão grande pra vocês. Eu acredito que posso só colocar aqui já, ó. Se a gente estiver apertando pra direita, né? A gente vai fazer qual animação?
A gente vai fazer assim a sprite.2. A gente usa esse símbolo do dinheiro, rapaziada, pra pegar o filho. Porque o código tá onde, ó? Tá aqui no player, né? A gente vai pegar o filho. Quem é o filho? É aqui, ó, o animated sprite. A gente precisa pegar esse filho pra gente mudar a animação dele. Beleza? Por meio do código. Então vamos lá. A gente pega o símbolo do dinheiro. E ele vai dizer já quais são todos os filhos, ó. O câmera, colisão e o sprite 2D. Vamos escolher o sprite 2D. Ponto play. E eu vou colocar a animação de right. Porque lembra, ó, lá no nosso sprite tem quais animações? O up, o right, o left, o down. Ele já coloca pra gente. Ó, vamos ver. Eu vou testar aqui. Vou colocar aqui no left também. E vamos testar aqui se já fica com a animação e se fica de boa desse jeito. Eu acredito que pode dar alguma coisa, né? Ele só continua com a animação, né? Mas tá de boa. Ó, bem tranquilo. Certo? E aí, a gente pode colocar aqui, ó, no sprite daqui, a gente pode colocar aqui também no up. Ó, a gente tá fazendo o quê? A gente tá pegando o nosso animated sprite, né? O nosso nó aqui, ó. O pai é quem tá com o que é o dono do código. Então, a gente, por meio do código, a gente tá pegando o nosso filho, que é esse aqui, e tá modificando. A gente tá falando assim, ó, dá o play na animação tal. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Qual é o nome da animação que a gente vai colocar? Esse aqui é up. E o daqui de baixo é down. Pronto, a gente tá fazendo o seguinte, tá colocando a animação em cada um deles, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui. Agora se a gente andar pra direita, ele vai pra direita, pra esquerda ele vai pra esquerda, pra baixo, pra cima. Show! Já tá animando, a câmera já segue automaticamente. Por que a câmera segue? Porque a câmera é filha do player, ó, aqui, ó. Então todo movimento que o player fizer, ele vai seguir, tranquilo? A gente pode até fazer um códigozinho bem simples, né? Pra tipo, ele poder parar a animação. A gente pode fazer aqui, ó. Se input vector ponto. Deixa eu ver aqui que eu posso fazer. Se input vector for igual a vector 2.0, eu vou explicar isso aqui, só copiem por enquanto. E aqui eu vou colocar anim. Não, aqui não, é sprite 2D. Ponto stop. Calma aí que eu já explico. Beleza? Sprite 2D. Deixa eu ver. Ponto frame igual a 0. Pronto. Show. Da hora. E o que é que tá acontecendo aqui? Eu tô colocando a animação a cada coisa que ele fizer, né? Ah, se ele for pra direita, cara, toca a animação dele indo pra direita. Se ele for pra esquerda, toca a animação dele indo pra esquerda. Se ele for pra cima, toca a animação dele indo pra cima. Se ele for pra baixo, toca a animação dele indo pra baixo. Aí, se ele não tiver apertando nada, tipo, se o input.vector dele for igual a um vetor vazio, tipo, nada, não tiver zero dentro dele, não tiver nenhuma movimentação, eu quero que você pare a animação dele e coloque o sprite no frame 0, no frame inicial. O que quer dizer isso? Ó, clica aqui no sprite, no primeiro frame, ó, que ele tá com o pezinho no chão, ele não tá se movimentando, né? Ó, o 0, tá vendo? Ele vai voltar pra imagem, a primeira imagem da animação dele. Então, ó, se a gente agora vem aqui no jogo, ele para. Se a gente soltar o botão de andar, ele para e volta pro primeiro frame. E a gente consegue fazer a movimentação do nosso jogador, beleza? Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado do conteúdo. Se você gostou da minha didática, gostou do jeito que eu, tipo, vou explicando devagarzinho, tentando explicar o máximo que dá, cara, deixa o like, tem o meu curso, como eu falei, e eu agradeço muito se você comprar. Eu vou fazer a continuação dessa série lá, beleza? A gente vai criar, a gente vai passar de nível, tipo, a gente tem aqui, né, uma sala diferente. Dá pra movimentar assim, cara, tem que corrigir isso depois, mas a gente tem um local aqui que a gente vai poder entrar e a gente vai conseguir ir para outro local. Eu vou fazer essa série lá, beleza? Ainda vou fazer, mas lá já tem jogo de plataforma, um jogo inicial, explicação de lógica de programação, como baixar Godot e por aí vai, beleza? Lá vai ter até jogo 3D para vocês terem noção. Então, o meu curso tá de promoção, dá uma olhada lá. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, compartilha com alguém que gosta de Undertale. E é isso. Muito obrigado, é nóis.